Olá, eu sou Edson Ramos e você está no Inverso Podcast. Aqui descobrimos o segredo dos campeões. E hoje eu tô com uma lenda do MMA mundial, um cara que desbravou desde a era do Vale Tudo, aluno do Carson Gracie, que uma das maiores referências mundiais, eu acho que talvez o treinador mais inteligente que o esporte de luta já teve. Era um cara que, quando via os seus atletas numa dificuldade, entrava na salinha dele e já voltava com uma solução para a saída daquele golpe. Eu gostaria de agradecer a tua vinda aqui, Carlão Barreto. Obrigado, Cara, irmão. Obrigado. muito Prazer. bom te ver. Como eu te falei, o Inverso é um podcast com uma proposta totalmente diferente de saber quem é o Carlão fora do ringue na época, né? E fora também dos tatames, né? O lado de luz. O lado Perfeito. obscuro do lutador, né? Aquela coisa da luta em si, do sangue nos olhos. Exatamente. Que as pessoas veem, né? Exatamente. Mas o outro lado, o lado humano, né? Do dia a dia ali, do gente como a gente, que muitas vezes as pessoas não enxergam. E quando você conseguiu mostrar esse lado, igual você falou, humano, é, começando ali do final da tua carreira, na hora que você teve essa pausa na sua carreira, qual foram os projetos que vieram na tua cabeça e onde veio esse processo? Você se preparou ou foi alguma lesão que causou essa parada repentina? Me fala um pouco sobre isso. Então, foi bem assim, cara. É verdade, eu tinha feito um plano de carreira, de final de carreira. Eu queria fazer mais umas 3, 4 lutas, terminar lutando no UFC para encerrar meu ciclo, porque no meu íntimo, a minha passagem para o UFC, que foi muito rápida, foi injusta. Eu fui injustiçado. Então eu tinha aquela dívida comigo mesmo. Não, eu quero terminar minha carreira no UFC. E não foi possível, porque eu tive uma lesão muito séria, eu estava numa luta muito importante pelo cinturão de um evento nacional, o Jungle Fight, que é um dos maiores eventos realizados no Brasil, né? E eu era o atual campeão do evento e estava defendendo meu cinturão contra um lutador que já tinha lutado no UFC também, que era o Vladimir Matiuchenko. E, cara, eu rompi meu tendão patelar, uma lesão muito parecida com a do Ronaldo Fenômeno. E é uma lesão muito difícil de você recuperar. Você consegue recuperar sim, mas você precisa, cara, ter muito foco, muita resiliência para recuperar. E eu tentei me recuperar. Só que, cara, é uma lesão extremamente dói muito. Para você ter o arco de novo da perna, é muito difícil você ter o arco de novo. E você vê relatos do Ronaldo, falou que ele chorava durante a noite. Foi isso mesmo, cara. Foi muita dor. Eu tive uma fisioterapeuta no mesmo naipe do filé, que ficou comigo direto. Mas chegou um momento que cara, é uma coisa mais espiritual. Deus claramente falou para mim: chega. Assim mesmo, chega. E eu não quis, na verdade, eu sempre fui um cara espiritualizado, mas não fui um cara íntimo de Deus. Então, eu não quis ir contra. Eu acho que uma coisa que nós temos é a falta de obediência, né? Somos filhos muitas vezes mimado e muitas vezes rebelde. Concordo. E acontece que não, meu irmão, não vou parar agora não, eu vou continuar. E mesmo com todo o aparato que eu tinha na época, né, dentro das possibilidades que tinha na época, Sim. essa minha fisioterapeuta, a Roberta Barreto, ela estava muito além do tempo dela no que tange a fisioterapia. Ela fazia terapias que hoje estão fazendo nos atletas do UFC. Ela já fazia, ela buscava informação fora do Brasil. E eu estava me recuperando de certa forma. Só que, cara, é impressionante. Quando Deus não quer, não adianta você fazer isso ou aquilo, mover os céus e a terra, que não vai acontecer. E eu comecei a ter algum desânimo incrível, meio que quase uma depressão, velho. Assim, meio de pôr pra dentro de mim uma coisa assim, uma dor profunda. Só que eu não tinha um motivo real pra ter. Ok, eu tinha tido uma lesão muito séria, era uma luta importante pra mim. Se eu vencesse aquela luta, eu ia disputar um cinturão lá nos Estados Unidos. Se eu vencesse o cinturão de um evento nos Estados Unidos, que era um evento forte na época, eu poderia já ter tá no UFC. Havia essa possibilidade, era algo que estava na mesa. Sim, sim. Então isso me deu um ânimo. Então, realmente, quando isso foi tirado de mim, eu fiquei mal. Mas a vontade de me superar sempre foi uma característica minha. Né? A resiliência foi uma característica minha, é algo que eu tinha, que eu cultivei nos tatames.
Até a forma como eu comecei a lutar em alto nível, eu comecei mais tarde que todo mundo. Todo mundo já estava na marrom, na preta, e eu cheguei. E eu treinava 3 vezes por dia, eu estudava, eu trabalhava e treinava 3 vezes por dia. O nego falou, Uau, é muito louco, é muito louco. Eu era o chamado psicopata, assim, eu era focado naquilo, acordava mais cedo, dormia mais tarde, mas fazia acontecer. E cheguei muito rápido entre os leões, né? E, cara, então eu tinha isso dentro de mim, eu cultivava isso em mim. Só que, cara, quando aconteceu de eu parar, e Deus falou, chega. E aquilo ficou como fosse uma coisa ecoando na minha mente, Meu cara. Deus Chega. do céu. Chega. Toda vez que eu me fraquejava, vinha um chega. Eu falei, cara, isso é de Deus, cara, eu tenho que parar. E, cara, quando eu tive a lesão, é bom ressaltar isso, é um ponto muito importante, é uma curva de inflexão ali, pra mim, né? Sim, Foi quando eu fiquei 40 dias, né? Um número forte para nós cristãos. exato. 40 dias deitado numa cama, porque eu não podia botar o pé no chão. Porque a minha lesão foi tão séria e eu tão grande, peso pesado, se eu ficasse pisando antes do tempo, podia romper todos os grampos que tinham colocado, Sim. enfim, toda a parte que tinha feita no meu joelho, na cirurgia, e ia arrebentar. E eu poderia ficar com encurtamento. Que loucura. E eu poder ficar mancando, enfim, né? Cara, e eu fiquei 40 dias ali preso. Então ali eu pensei em tudo, né? Eu culpei o mundo, culpei a Deus, me culpei, até que eu descobri minha autorresponsabilidade. Peraí, será que eu me preparei da forma adequada? Será que isso não faz parte de um processo? Mas eu vou superar isso, né? Perfeito. E eu comecei a ler a Bíblia, cara, porque eu sempre tive uma família cristã católica. E eu passei por todas as etapas do catolicismo. Sim. Eu fui batizado, né? Aquela coisa quando a criança, Todo bebezinho, processo. Aí fiz primeira comunhão, aí fiz crisma. Eu era do grupo da igreja, né? Dos demais. Encontros Adolescentes com Cristo, o Sim. EAC. Entendeu? Ou seja, eu era um cara criado dentro da igreja católica. Todos os preceitos, na Todos verdade, católicos. né? Eu tinha esses valores cristãos muito fortes em mim, que me salvaram muitas vezes, tá? Com certeza. Esses princípios cristãos me salvaram de fazer muita besteira no meio do caminho. Tive uma época meio nebulosa na minha carreira, em que eu tava me achando acima do bem e do mal, e era uma época que eu não tinha uma vida condizente de um atleta. Eu treinei muito, me dediquei muito, mas quando eu cheguei no topo, eu me deslumbrei com o topo, que é um problema muito sério que acontece com vários atletas de Exato. várias modalidades. Você se deslumbra com o topo, né? O topo te deslumbra, mas tem que lembrar o seguinte, que você não fica no topo sempre. Você tem que descer de novo para subir outro topo maior, né? E essa que é a continuidade da vida, né? O aprendizado constante. Exato. Você sobe no topo, chega no topo, respira aquele ar do topo e desce para subir outra montanha maior. Exato. É essa continuidade que faz a diferença entre os grandes campeões e os caras que ficam no meio do caminho. E eu fiquei no meio do caminho. Por quê? Porque quando eu cheguei no topo, eu achei que era aquele lugar ali, que era meu. E aí eu botei o cobertor, fiquei quentinho lá, só que o ar lá é rarefeito. Uau. E aí eu fiquei sem ar. Mas foi importante nessa minha trajetória. Hoje eu sou quem sou por aqueles meus erros do passado. Eu Sim. aprendi com esses erros. Deus me ajudou muito nesse aspecto, o entendimento espiritual, né, do propósito. Né? Eu tinha muita coisa, qual é o meu propósito? Qual é o meu propósito? Não, o propósito é quando você se entrega a Jesus Cristo, o propósito se encontra. Você curva assim, ele te encontra. Bum! A tua cara. Aí ele te abraça e você caminha com ele. Então, essa busca incessante pelo propósito é o grande problema das pessoas. Ficam tanto procurando, que gera uma ansiedade. E é interessante, mestre, que a palavra ela é muito óbvia. Buscai o reino de Deus, E as demais coisas serão que acrescentadas. as demais coisas serão acrescentadas. É simples. É simples, mas a gente... E as pessoas... eu também... porque mas a gente dificulta muito. Muito, muito. Irmão, eu tenho uma opinião muito forte sobre isso. Não quero cometer nenhum tipo de heresia. Claro. Longe de mim. Eu sei que às vezes os teólogos de plantão ficam nos policiando e acabam colocando uma religião acima de Cristo. Né? É complicado isso, é um tema até profundo, né? A religiosidade mata, velho. Exatamente. Entendeu? Ela destrói lares, ela destrói relacionamentos, né? Mas quando você encontra um relacionamento com Jesus Cristo, a coisa muda completamente de figura, né? E então, cara, eu falo, tipo, quando nesse período, foi um período que eu busquei a Cristo, busquei a conhecer Cristo. Eu achava
que conhecia Jesus Cristo. Porque eu lia ali, ia na igreja, Sim. fazia o sinal da cruz, tal. Nada contra, veja bem, eu não quero ser mal interpretado. Mas, infelizmente, não todos, tá? Mas a maioria das pessoas que são católicas ou herdaram essa religião Exato. ou não praticam essa religião. Falam, eu sou católico. Tem gente não, profundamente carismáticos, mas muitos não, vão lá na liturgia da missa. Eu ia à missa, velho, todo dia. Eu ficava lá na liturgia, ali, papelzinho, lia e acabou, repetia. Não tinha um relacionamento com o Espírito Não tinha um Santo. relacionamento. E eu diz que nesse momento caótico, né? Porque do caos se transforma, no caótico, cara, eu descobri ali Jesus Cristo. Eu comecei a procurar. E eu fui nesse momento paralelo que eu tava tentando voltar a lutar, me recuperar fisicamente, eu comecei uma busca espiritual. De tentar encontrar ali Jesus Cristo. Aí eu tava olhando assim outro dia Que demais. as minhas fotos antigas de lutador, Sim. época do Pride, do IVC, do próprio UFC, eu andava sempre com um kimono escrito 100% Jesus. Olha isso, 100% Jesus, mas aquilo ali pra mim, aquilo ali era hipocrisia, velho. Tem muitos que Cara, ali era faixinha. hipocrisia, mas eu vou te falar, eu fazia aquilo de uma forma pura, porque não tava na moda. Não tava, lembra? Na minha época não tava na moda ser cristão, hoje em dia tá na moda. Eu concordo. Todo mundo fala de Deus, até pra vender curso. Todo mundo fala de Deus. Ok, a palavra de Deus sendo falada, eu não tô julgando, mas será que você vive? Vive ali o que Jesus Cristo está te ensinando? Você vive os mandamentos? Você vive? É diferente. Falar e viver. Bem complicado, bem diferente. Né? Somente você e seu íntimo para saber. Exatamente. Então, cara, eu tinha aquilo ali, eu fazia aquilo. Cara, era quase como um pedido de desculpa. Meio no subconsciente. Depois, mais velho, observando, era quase um pedido de desculpa para Deus. Que demais isso. Cara, eu vivia uma vida mundana, mas eu era 100% Jesus, pô. Entendeu? Era doido. quase um pedido de desculpa. Olha, eu tô aqui falando pro mundo que eu sou cristão. Eu tô lutando em lugares que o cristianismo não é a primeira religião, mas eu tô falando que eu sou cristão. Olha, era meio que tentando inconscientemente um pedido de perdão para Deus pela vida mundana que eu vivia. Então eu vivia uma hipocrisia, entendeu? Mas que, de certa forma, é interessante o que você está dizendo, mas eu também consigo olhar, quando você vai falando, aquela passagem quando Deus usa até um jumentinho para proclamar a palavra dele. Com certeza. E mesmo, eu creio que quando eu sempre falo sobre isso, eu adoro falar, quando alguém fala muito da grandeza de Deus, eu falei, gente, simples, quando você for olhar para Deus, tenta imaginar uma mulher grávida. Nós, antes da fundação do mundo, nós éramos espírito dentro de Deus. E quando ele teve a conversa com a gente, você quer ir lá para algo que eu estou criando, que ele nos tirou, porque nós somos energia que é dentro dele, ele pré-escreveu. Por que pré-escreveu? Porque nós temos o livre-arbítrio de tomar um rumo diferente daquilo que ele propôs para nós. Porque nós éramos espírito nele, então nós tínhamos uma ligação direta. Ele falou, eu tenho isso, ele tem isso, o melhor da terra para você, para mim, para você, para ele, para todos nós. Só que o que acontece? Nessa vinda do espírito, com a mistura ali, o espírito, carne e a alma, nós somos fruto do pecado. Então essa ligação direta, não é que ela é apagada, nós esquecemos. Só que a Bíblia, ela tem códigos que nos ensina a buscar essa ligação, aquilo que Deus propôs para nós. Isso estava tão difícil para a humanidade que veio Jesus Cristo para simplificar. Busque o reino dos céus e as outras coisas serão acrescentadas. Então, o que acontece? Eu vejo também dentro da religião muita hipocrisia. Porque se a gente entender o que Cristo... Primeiro, Cristo não era cristão. Ele era um judeu com uma visão de Deus simples e entregando para a gente da melhor forma possível. E se a gente tiver o entendimento que não é placa X, Y ou Z que vai nos levar para o caminho, que é simplesmente o quê? Viva o estilo de vida de Cristo. Se nós tivermos essa obediência dos 10 mandamentos, nós vamos chegar
no topo daquilo que Deus tem pra gente. Só que a carne nos A carne tentarmos... imita contra o espírito, né? Exatamente, porque eu olho, você falou de uma coisa importante, né? De pessoas que vendem cursos, de fala muito de Deus, mas e a sua intimidade? É o que eu costumo, às vezes, quando eu posto alguma coisa, eu falo, e aí, como é que tá a sua vida fora dos stories? Exatamente. Como é que tá a sua vida fora dos É stories? instagramável? Exatamente. É bem por aí, Porque é bem eu não por vejo aí. ninguém postando lá um arroz, feijão e um ovo. As pessoas sempre tentam mostrar algo ou vender algo que aquilo, para Deus, não tem Não vale tem nada, significância nenhuma. nada. Os Não tesouros tem. da terra não valem nada. E você vê os caminhos de Deus, né? O céu, né? Será uma trajetória, uma estrada de ouro, né? Para você ver que o ouro não vale nada, você vai Nada. pisar nele. Exatamente. Vai Exatamente. pisar nele, ele não vale nada. É Não. uma Pra coisa você entender. incrível. Não é para você achar grandioso, não, para você achar que o ouro não vale nada. Não Então, vale os tesouros da nada. terra ficarão na terra, né? A gente tem que saber utilizar esses tesouros para poder falar de Jesus e compartilhar amor para as pessoas, né? E quando eu entendi isso na minha vida, tudo foi mudando de uma forma muito bacana, né? Obviamente com lutas que faz parte, tereis aflições, né? Tenha bom ânimo, entendeu? Mas, cara, foi algo assim libertador para mim. Libertador. Então, essa fase mais conturbada foi uma fase de busca, de descoberta, de entendimento, de procura. Então, teve essa dualidade, entendeu? Ao mesmo tempo que eu tava numa fase meio caótica, assim, sem saber o que fazer, ali meio, cara, e agora? Eu vou parar de lutar. Realmente vou parar de lutar. O que eu vou fazer? Meu Deus. Aí eu, cara, o que eu vou fazer? Aí eu falei, vou dar aula, vou abrir academia. Eu falei, pô, mas eu não tava afim de dar aula mais. Porque eu dei muita aula no início, né? Eu falei, não vou dar mais aula. Eu quero dar aula. Fiquei naquela dúvida, não tinha uma certeza. E aí, cara, foi muito doido. Olha como que Deus trabalha. Eu tava com o joelho inchado, assim, voltando a andar de muleta, ir na academia visitar. E eu fiquei no hiato ali, alguns meses, ali no hiato. Uau. Cara, sem saber o que fazer. Vivendo do dinheiro que eu tinha guardado um pouquinho. Sim. Indo embora. O dinheiro todo que eu tava vivendo. Só sai, né? Não entra. Só sai, não entra ali, tal. E aí eu começando um relacionamento novo e, bom, minha vida mudou completamente de cabeça para baixo. Foi uma mudança muito radical. Aí eu lembrei que Deus não é um Deus de remendo, ele constrói de novo. Exatamente. Ele não é um Deus de remendar, ele é um Deus de construir, ele vai te reconstruir, né? Aí, odre velho, né? Exato. Entendeu? Então eu falei, cara, vai vir alguma coisa para mim, cara, dito e feito. Eu recebi um telefonema. Odre novo, vinho novo. Vinho novo, exatamente. Eu recebi um telefone do Joinha, Jorge Guimarães. Sim, uma lenda, né, uma lenda da comunicação. Ele é um dos responsáveis por existir Canal Combate hoje. Exato. Né, e é um empresário de sucesso hoje, empresariou Minotauro, Anderson Silva, Lioto Machida, Vitor Belfort, enfim, Globo Teixeira, Alex Poitin. É um empresário. Pantoja, é um empresário acima da média, um dos maiores empresários do mundo, ele e o Ed Soares. Sim. E aí o Joinha me ligou, Carlão, tá fazendo o quê? Aí eu falei, pô, tô aqui, cara, tal. Irmão, tem um negócio que é pra você. Aí eu falei, o jeitão dele carioca, eu tô tentando imitar aqui a forma que ele verbaliza, né? Ele é todo cariocão e tal. Mas é um cara muito inteligente, Joinha, muito inteligente, vê as coisas lá na frente. Aí ele falou assim, pô, a gente tá montando um centro de treinamento. E eu pensei, quando eu vi esse treinamento, a ideia, eu falei assim, isso é o Carlão Barreto, que tem que tomar conta. Ele tem que ser o gerente disso aqui. Aí eu falei, pô, jura? Pô, vem aqui. Aí era no Recreio. E aí quem tava junto com ele no projeto? O meu ex-preparador físico, o Rogério Camões, o Rogério Negrão. Uma lenda também do esporte, meu Deus do céu. Então, aí, pô, tinha um sócio, aí era numa garagem, a gente desenhou como é que seria o centro de treinamento e assim nasceu a Black House. E essa Black House abriu a oportunidade do Lioto Matida vir para o Rio de Janeiro, que ele era de Belém. Sim. Veio para o Rio de Janeiro, o Vitor Belfort já fazia parte e posteriormente veio o Anderson Silva. Então foi uma equipe que a gente foi uma das primeiras equipes, se não foi a primeira equipe, a ter uma estrutura profissional e multidisciplinar. Aí eu falei, Joinha, a gente precisa de vários treinadores. Aí eu trouxe um cara do jiu-jitsu, um cara do Muay Thai, o wrestling, preparação física, era o Rogério, fisioterapia, era um negócio muito bem organizado a Black House. Infelizmente ela não durou muito no Rio de Janeiro, no Brasil, por questões de relacionamentos interpessoais, né?
entre sócios, enfim. Mas o que depois o Joinha foi embora. Ela foi para os Estados Unidos. O Joinha foi embora para os Estados Unidos e montou lá com o Ed lá nos Estados Unidos. Existe até hoje. Hoje ela é uma academia e uma equipe de MMA. Aqui nós éramos uma equipe de MMA profissional, não tinha academia. Perfeito. Depois até foi colocado tal, mas não era a nossa prioridade. Mas enfim, foram 2, 3 anos de muito, muito frutífero para mim como um aprendizado. Eu saí de lutador e virei um gerente, cara. Virei um gestor de pessoas, de academia. Então foi eu tive que ler, eu tive que estudar, eu tive que me formar. Então para mim foi muita coisa. Eu cuidava mais de 40 atletas. Que demais, que não é fácil, né? Nem fala, meu. Doideira. As vaidades, seres humanos. Exatamente. E o esporte, por mais que o esporte ensine muito, e o esporte de combate, as artes marciais, de uma forma geral, ensinam muito, né? Disciplina, humildade, respeito, resiliência, te ensina. No dia a dia, no tatame, você aprende. Exato. Quem não aprende é expelido, não fica. Naturalmente, o próprio esporte ele vai tirando ali, o cara vai parando, o cara não vai conseguindo aprender. Obviamente que tem sempre tem uma ovelha negra, né? Nunca dá para você ter 100% de efetividade, mas o índice é muito alto daqueles que passam pelo tatame de uma forma que entendem, que mergulham, que vivem aquilo como um estilo de vida, né? Você muda. Cara, só que você não perca o raciocínio, eu queria abrir um adendo que você crê que, além de obviamente, você ter estudado bastante para poder tomar conta de tudo aquilo, quando você falou ali no início, vem na minha cabeça o Carlson Gracie. Se nós hoje olharmos na história do jiu-jitsu, os faixas pretas mais casca-grossas do MMA, do Vale Tudo, saíram da Carlson Gracie. Com certeza. O Carlson é impressionante. Você tá no mesmo lugar que aqueles leões. Isso te fez... Porque imagino... Eu não vou falar de jogo de vaidade, porque ali era um tempo diferente. Mas isso te ajudou na gestão da Black House? Você ter aquele convívio com grandes campeões? Porque nós estamos falando de Rafael Carino, de Dedé Perdeneiras, Walid Ismael. São caras que são incríveis. Então, o Vitor Belfort, o Carlson realmente fez um trabalho que ele mudou a história do jiu-jitsu. Acontece... Quando a academia Carlson era uma academia muito forte no jiu-jitsu, né? Sim. Na década de 80 e 90, ela ganhava tudo ali, só perdia ali onde tinha o Rickson, né? Sim. E Royler ali, que brigava pau a pau com os caras, mas o Rickson, né, que ganhava todo mundo. O resto, o Carlson, às vezes, fazia dupla, né? Fechamento, né? De azul até a preta. É impressionante, né? Que demais. É impressionante a equipe. E eu tava começando, nessa época eu não era da Carlson ainda. Sim. Nessa época eu jogava basquete, posteriormente fui fazer boxe holandês. A minha primeira luta não foi jiu-jitsu. Uau, não. Eu fiz judô quando criança, acho que judô era normal, a maioria das crianças fizeram, mas eu não levei muito a sério o judô. Então, porque eu queria fazer karatê. Só não fiz karatê por causa dos filmes, cara. É verdade. Por causa dos filmes, eu queria fazer karatê. Não, judô muito chato. Eu não quero judô. Eu quero karatê. Minha mãe faz judô, filha, é perto de casa. Não, eu quero karatê. E aí eu acabei que não fiz karatê porque era longe, que ela não deixava eu me locomover pequeno, novo, sozinho. Sim. E aí eu acabei não fazendo nada. Aí eu fui jogar basquete, joguei futsal, joguei basquete, enfim. Mas basquete foi o que eu mais treinei, por causa do tamanho e tal. Claro. E aí, posteriormente a isso, que eu fui pro boxe holandês. E eu conheci a primeira luta que eu conheci de fazer assim diariamente, fazer a luta foi boxe holandês, né? O chamado Muay Thai. Hoje, mas na minha época não era Muay Thai, era o chamado boxe tailandês. Perfeito. Né? O boxe tailandês no Rio de Janeiro, principalmente, surgiu do taekwondo. A maioria dos professores eram oriundos do taekwondo e foram fazer boxe tailandês. E aí surgiu o boxe tailandês no Rio de Janeiro, aí Curitiba, foi no Paraná o mesmo movimento, e São Paulo outro movimento. Perfeito. Foram os 3 polos que surgiu o boxe tailandês no Brasil, foi assim, uma figura de um único homem, chamado Nélio Naja, né, já falecido. Morreu até de uma forma muito, como meio que ficou meio que mendigo, assim, foi até triste assim, o fim desse cara. E esse cara foi o cara que introduziu o boxe tailandês no Brasil, né? Estranho, né? Loucura essas... Muito, mano. Essas indas e vindas da vida, né? Essas coisas perdidas que essas más escolhas que fazemos durante o processo. É incrível. Um cara que foi o cara que deu pontapé inicial do Muay Thai no Brasil. Hoje o Brasil é uma das maiores potências mundiais de Muay Thai, né? Exatamente. Incrível. E, enfim, cara, eu fazia primeiro boxe holandês.
E a minha memória em relação a isso, do jiu-jitsu, é muito positiva, não. Porque. Você tá brincando. Por quê? Porque havia uma rivalidade do boxe holandês com o jiu-jitsu. A primeira rivalidade não foi da luta livre com o jiu-jitsu. A primeira rivalidade foi do Muay Thai com o jiu-jitsu no Rio de Janeiro. Por quê? Porque teve a invasão na academia Nádia, academia que eu treinava. O Hollis tal, invadiu com a galera, invadiram, porque um aluno lá do Narani, do Luiz Alves, do Molina, que o Molina era o líder, né? Sim. Aí os pontas de lanças dele, os professores abaixo dele, eles eram o Luiz Alves e o Wellington Narani. Né? E o Molina é o cabeça. E aí, cara, quando um aluno brigou num carnaval, se não me engano, com acho que foi o Charles Gracie, brigou. O Hollis, que era o cabeça da família, que era o líder da família, que era o ponto de lança, foi lá tomar as dores. E aí houve uma confusão, vocês entenderam, e a galera do jiu-jitsu deu um pau lá na galera da luta livre, do Muay Thai, foi uma confusão danada. E eu tava eu tava me matriculando na academia nessa época. Que loucura. Então o que eu ouvia da galera do boxe holandês, do jiu-jitsu, não eram boas coisas. Pô, os caras invadiram aqui, covardia, playboy, cada um teve sua história, entendeu? Sim. Toda história tem dois lados e o lado que é real. Exatamente. É ponto. Não é porque a gente tem que entender isso. Ninguém é só herói, ninguém é só vilão. Concordo. As pessoas têm que entender isso. Isso faz parte da construção do ser humano. Exato. E então, cara, eu entrei numa época. Que loucura. Então era muito improvável que eu fosse fazer jiu-jitsu. Muito improvável. Sim. A tendência natural é que eu fosse fazer luta livre. Eu ia ser rival, pô, ia ser inimigo. Exatamente, porque já a essência ali das primeiras aulas já estava essa rivalidade. Lógico. O ambiente, tudo é ambiente, né, irmão? Carlão, e me explica isso. O que é viver essa história? Porque você tá me falando ali dessa rivalidade do Muay Thai com o Jiu-Jitsu lá na essência lá dela. Atrás, de quando, década de 80. Que isso é incrível. E você também, no jiu-jitsu, você estava ainda no Muay Thai, entre o jiu-jitsu e a luta livre? Não, já estava no jiu-jitsu. Meu Deus, como mas eu era um praticante, eu não era uma peça ativa. Perfeito. Entendeu? Eu era um praticante, eu era um aluno. Porque é o seguinte, eu nunca fiz luta pensando em virar lutador profissional. Não era a minha primeira opção, não era nem minha quinta opção. Que louco isso. Eu tinha várias opções. Eu queria ser engenheiro, sim. Entendeu? Eu queria ser engenheiro. Aí depois, posteriori, quando eu comecei a entender, eu comecei a fazer estágio na Rede Globo como editor de imagens do DVT. Na Globo, aí eu já comecei a gostar de jornalismo, que eu convivia muito com o pessoal de jornalismo, né, que eu fiz na CGJ, né, Central Globo de Jornalismo, eu me estagiei do lado de muito tempo lá, e aí eu comecei a conviver com jornalista, eu comecei a gostar de jornalismo, como eu lia muito e tal, escrevia bem, eu comecei, cara, vou ser jornalista. Aí, entendeu? Então, engenharia, eu tô forçando a barra. Que louco, a engenharia não é meu sonho. Aí, entendeu? Entendeu? Sim. Aí eu comecei a ficar focado. Então, o que aconteceu? Qual foi o meu romper para virar lutador? É Deus, primeira coisa. Deus estava usando lá atrás, sem eu saber, na minha pequenez. Eu não sabia entender o que estava acontecendo, eu não tinha esse entendimento, essa sabedoria para poder ver. Hoje, obviamente, a gente olha pelo retrovisor e vê que era a mão de Deus movendo as peças, que era primeiro que era improvável foi jiu-jitsu, porque o jiu-jitsu era caro. E eu não vim de família abastada, família pobre, né? Nunca me faltou nada, não posso contar história triste também, que seria uma hipocrisia. Nunca me faltou nada, não vou contar história triste, mas eu era pobre, eu tinha limitações financeiras, tinha escassez. Entendeu? Mas nunca me faltou nada. Meus pais sempre fizeram tudo o possível e o impossível. Eu que não aproveitei o que eu poderia ter aproveitado. Mas também faz parte do meu crescimento. Esse não aproveitar algumas oportunidades me ajudou a construir quem eu sou hoje. Exato. Então o que acontece? Não há lamentações. Uma das coisas que eu mais abomino e acho que todo cristão deve abominar é o vitimismo. Um cristão não pode ser vítima, tu é filho do rei. Eu concordo. Nós somos nobres. Exatamente. Então, cara, primeiro ponto. E aí eu falei, cara, olha só, eu tenho que fazer algo diferente. Eu não tava gostando mais do boxe holandês. Como, sabe? E aí o amigo meu fez jiu-jitsu, cara.
um amigo meu que tinha um pouco mais de condições financeiras falou, Jiu-Jitsu, vamos lá, Gracie. E aí o amigo meu do colégio fazia na Carson Gracie. Eu, pô, Carson Gracie, cara. Eu não sabia, cara, o que era. E aí ele, vamos lá, cara, vamos lá. Quando eu cheguei lá, olha só, não tinha nem dimensão. É engraçado, eu tô tentando encurtar a história pra não ficar uma coisa muito longa, né? Eu vou encurtar a linha do tempo aqui. Eu cheguei lá, cara, foi muito louco. Eu conheci o Rickson, conheci o Hélio, o mestre Hélio Gracie, conheci o Roller, conheci o Roker. No mesmo dia, assim. Cara, os caras educadíssimos. A história do Educadíssimos. E eu não sabia quem eram. Eu não tinha, quer dizer, sabia que eram os Gracie, Sim. mas não tinha dimensão quem eram. Não tinha tamanho desses Não, caras. pô, o mestre Hélio Gracie sentou do meu lado, cara, no banquinho lá, e eu vendo a aula. Cara, eu não tinha dimensão que eu tava do lado do Hélio Gracie. Não tinha dimensão. Da história. Do cara que botou foi na linha de frente. Eu não tinha dimensão, irmão. E aí, mas só que a academia é muito cara. Pô, academia é caríssima. Sim. A Gracie Muay-Thai. Eu não tenho condições. Pô, cara, não dá pra mim não, cara. Pô, não, legal, tá, gostou. Pô, adorei, achei interessante, mas não gosto. Só que aí, cara, pouco tempo depois, esse amigo meu do colégio me encontrou de novo. E aí, cara, tem que fazer jiu-jitsu, sei o que. Falei, pois é, eu fui na academia dos Gracie lá. Tu foi aonde? Eu fui aqui, do lado, no Padre Antônio Vieira. Não, tô aqui no Carson. É lá que é legal. Uau. Falou assim pra mim. Que louco. Eu treino lá. Aí o cara, aquilo ficou na minha cabeça, martelando. Um dia eu peguei a bicicleta, atravessei o Túnel Velho, que eu morava em Botafogo, Túnel Velho em Copacabana, e fui lá, cara. Na cara e coragem. Alguma coisa me levou até lá. Porque eu fiquei um pouco tímido, um pouco medroso. Aí eu cheguei lá, subi o prédio, né, na Silva Castro Figueiredo Magalhães, que até hoje tem a academia do Saporito, Carson Gracie ali. E aí eu subi, aquele cheiro de kimono. Cara, é porque falar isso, assim, pra galera mais nova é muito louco, mas o kimono naquela época não era tecnológico como era hoje, meu irmão. Era um pano de chá. Cheiro. Era bem diferente. E ninguém tinha 3, 4 kimonos. Era o kimono, treinava esse kimono, um mês com ele, depois que lavava. Exato. E aí, cara, eu cheguei aquele cheirão de kimono, aquela coisa, 2 tatames, né? Eram um aqui e o aqui. Aí você entrava na escadinha, à direita eram os graduados, roxa, marrom e preta, e aqui é branca e azul. Né? Era assim que era lá, no Carson. E aí o templo mesmo, você chega lá e fica, a energia até hoje tem, cara. Que incrível. Se você é um cara sensível a isso, mesmo depois de tantos anos, quando você sobe ali, até hoje você sente uma energia diferente naquele lugar. Uma atmosfera diferente. É muito doido isso, Breno. Aí eu entrei, e aí, logo que eu entrei, o cara chegou assim pra mim, me recebeu. A primeira coisa que o cara perguntou meu nome. Achei aquilo estranho. Aí, segunda coisa, e aí, tá fazendo o quê? Aí eu tô procurando fulano. Aí, ele, não tô vendo ele aqui não. Mas tudo bem, fica aí, senta aí. Deixou sentado. Eu sentei no banquinho, que tem até hoje mesmo banco. Sentei lá. Que demais. E olhando aquele trem. Um bando de cara se pegando. Eu, pô, aquilo ali. Achei um pouco diferente do clima que tava na Gracie Muay-Thai. Que era uma coisa mais cadenciada, tal. Não tô falando que seria melhor ou pior, era diferente. Exato. Diferente. A proposta era diferente. Eu não tinha entendido o que era isso. Posteriormente, eu entendi que a proposta das academias era diferente. E aí eu comecei a ver aqueles caras se pegando ali, e eu fiquei olhando. Aí ele sentou do meu lado, perguntou pra mim, pô, e aí, você faz alguma luta e tal? Cara, e aí ele conversou comigo e tal. Quer fazer uma aula mental? Boa. Aí eu falei, pô, quase que eu falo não. Tava um pouco... Tava brincando. Eu tava um pouco com medo. E é quem eu tô pensando que te porque eu tava um pouco com medo, irmão. Vou te falar porque eu tava um pouco com medo. Eu era no boxandês ainda. Aí, cara, pô, o boxandês, aquela história e tal. Ainda tinha vou tomar um pau aqui. Caralho, então vem cá. Meu irmão, vou tomar um pau aqui, meu irmão. Pô, eu não era grande, meu. Eu era grande, mas magrelo. Mas você é um bambu lá. É um magrelo. Você quebrado aqui. Bambu não quebra? Quebra assim, você quebrar aqui. Exatamente. Aí saiu um cara peso pesado, um grandão lá com o kimono na mão. Ele mandou o cara me dar o kimono pra eu treinar. Kimono fedido. Aí eu fiquei com vergonha de falar não, botei o kimono fedido, fiz a aula experimental, fiquei apaixonado. Uau. Aí eu falei, o que é isso aqui, cara? Isso aqui é diferente. É um xadrez, não? Que isso? Em pouco tempo. Quem me deu a primeira aula foi um cara que era muito conceituado na época, um competidor de linha de frente. Ele nem mais dá aula de jiu-jitsu, se eu não me engano. Acho que ele mora nos Estados Unidos, que é o Clóvis da Silva. Foi um cara que fez uma luta polêmica com o Royler, que pegou os braços do Royler e tal. Mas deram pro Royler, ele ficou desgostoso e nunca mais lutou. Enfim, cara, me deu uma aula muito boa, gostei daquela aula, fiquei, caramba, que isso? E aí, peguei o kimono, devolvi pro rapaz, agradeci aquele cheiro
gostoso na minha pele, louco pra chegar em casa pra tomar aquele banho de Rexona, pra limpar, pra limpar ali, meu irmão. Aí eu tô saindo de fininho, meu irmão. E aí o cara me chama pelo nome. Que demais. Aí me chama pelo nome, eu viro, ele fala assim, e aí, gostou? Pô, gostei muito, mas aí eu já entrei na defensiva, né? Aquela linha do vendedor e do consumidor, né? Quando o consumidor já entra se defendendo, né? Não tem dinheiro. Porque na minha cabeça era o mesmo valor da academia do Gracie Muay Thai. Ele falou assim, ué, mas ninguém falou quanto era. Você não treinou luta? Treinou o quê? Treinei Muay Thai. Eu falei, não menti. Falei a verdade, pô, tem que falar a verdade. Claro. Aí ele, pô, aí que foi a grande sacada, rapaz. O cara elogiou o Muay Thai. Que demais, aí eu, peraí, cara. Como é que é? O cara elogiou o Muay Thai, achou uma boxe tailandês maneiro, que era legal pra caramba. Um jiu-jiteiro, né? Um jiu-jiteiro. Aí eu falei, que legal. E aí quando ele tá falando comigo, que eu tô começando a ter um relacionamento, abre a porta de trás. Aí sai um cara e fala, Carson! Aí eu, caramba, eu tô falando com o Carson Gracie esse tempo todo. Caraca, meu irmão. Cara, eu tô falando com o Carson Gracie, velho. Aí que caiu a chave. Aí ele perguntou, e aí, você pagava quanto lá? Aí eu falei, o valor. Aí ele, tá bom, é isso que vai pagar aqui. Meu Deus do céu, cara. Não tinha como não treinar, né? Que loucura. Não tinha que ser, era o destino, cara. Era o destino. Deus já tinha traçado que eu tinha que entrar naquela academia. E aí começou a minha história no jiu-jitsu. Ainda não tinha esse pensamento de ser professor. Isso foi depois, foi uma outra fase da minha vida profissional, foi um desgosto que eu tive no trabalho, lá no estágio na Globo, eu tive um desgosto, e no mesmo momento que eu tive um desgosto muito profundo, Deus de novo me protegendo, Deus de novo me dando a oportunidade. Eu estava treinando já competia, já tinha patrocínio de kimono, já vislumbrava como segunda opção virar um professor, como segunda opção. Se não der certo como jornalista, como editor aqui, que eu vou fazer a faculdade e tal, eu vou virar professor ou fazer paralelo. Já estava naquela cabeça que o jiu-jitsu já estava nas minhas veias, entendeu? Eu vou treinar judô, vou ser faixa preta de judô, estava treinando judô na época com o mestre De Luca, CC De Luca, já falecido, grande mestre de judô, e aí no Rio de Janeiro, no Clube Militar, e treinava jiu-jitsu. Eu tinha uma vida de profissional, só que eu não estava ainda decidido. Eu tinha meu plano B, entendeu? O jiu-jitsu, na verdade, a luta era meu plano B. Mas eu dedicava mais tempo... Olha como que eu dedicava mais tempo ao meu plano B do que ao meu plano A. Só que inconscientemente eu tinha decidido Deus que era confunde aquilo. os sábios, né? Não tem jeito. Inconscientemente... Ele nos confunde. Eu já tinha decidido que era jiu-jitsu e só não estava tendo a coragem de assumir. Sim. Porque é aquela coisa, né? Do padrão social. Pô, vai ser o quê? Professor de jiu-jitsu? Né? Aquela coisa, qual é o seu trabalho? Né? Eu já dei muita... Porque existia esse preconceito, né? Do pit boy. Não é só... Não, o pit boy veio um pouco depois da minha geração. Veio um pouco depois. Mas não era o pit boy. Era as questões das profissões tradicionais. O brasileiro tem uma cultura de profissão e de educação que é o quê? Você tem que fazer, na época, hoje mudou muito, mas na minha época, médico, advogado e engenheiro. São as 3 profissões. Né, que você tem que escolher. Qual que é da humanas? Humanas tem que ser advogado. Da tecnológica tem que ser engenheiro. Da biomédica tem que ser médico. Era mais ou menos isso. As outras profissões iam se agarrando a essas, que eram 3 profissões que todo mundo... Ou você viraria funcionário público. Faria prova para concurso público, para trabalhar. Né? Então você tinha já pré-estabelecido que era o padrão, que era o certo, que era sucesso. Entendeu? No Brasil. Sempre teve essa cultura. É verdade. Né? Era uma cultura. E quando, então, vencer essa barreira de não ter, de largar o terceiro, a faculdade, ou de ir por um caminho alternativo, disruptivo, né? Diante da minha realidade, era desafiador. Ainda mais um cara oriundo de família pobre. Que os pais se dedicavam ali para os filhos estudarem. Foi desafiador demais. Então, eu já vivia como um profissional, porque desde a faixa roxa, mesmo ainda sendo faixa roxa de jiu-jitsu, então vamos contextualizar. Faixa roxa, naquela época, tinha um status quo de um marrom, hoje. Por quê? Eram poucos. Não era uma galera faixa roxa. No caminho era Você tinha uma moral ali, era muita gente azul. Os roxos, marrons e os pretas.
Entendeu? Então, você tinha uma moral e eu era cheio de patrocínio. Porque eu falei assim, não posso dar despesa para meus pais. E como foi essa visão? É interessante você falar de patrocínio. Hoje, eu trabalhei muito tempo fazendo captação de patrocínio para atletas. Existe ainda hoje uma dificuldade muito grande. Mas como foi essa tua visão? Hoje, se eu estava hoje, eu estava nadando embaçada. E lá atrás, de onde veio essas Cara, estratégias? Você fazia isso? Existia Então, uma assessoria? que isso, irmão? Que assessoria? Meu Irmão, Deus. é uma coisa que, né, às vezes até as pessoas falam, Carlão, você tinha que trabalhar com isso, agenciando atletas para buscar patrocínio, porque tu era bom nisso. Cara, demais, o que aconteceu? Eu falei assim, cara, eu preciso me preparar. Eu não tenho como ficar pedindo meu pai, minha mãe, para me dar kimono, essas coisas. Eu tenho que Sim. correr atrás, velho. Então comecei a dar aula. Aí eu já treinava com o Sérgio Bolão, que tinha saído do Carson, que era um dos professores lá do Carson, ele tinha montado a academia dele, Sim. e eu parei um pouquinho, dei uma parada para fazer vestibular, para engenharia, eu não passei, ainda queria aquela coisa de engenharia, aí eu voltei pro jiu-jitsu, eu estive machucado também, voltei pro Carson, aí o horário que eu fazia, o Bolão que dava aula, ele não estava, ele saiu para montar a academia dele, ele me encontrou na rua, ele nem me chamou para treinar com ele me encontrou, perguntou se eu tava voltando, né, eu tô voltando a treinar jiu-jitsu e tal, pô, eu tô ali agora abrindo uma academia aqui no CIB, bem perto. Sim. Isso eu até trouxe para ele problemas com o Carson. Depois o Carson perdoou, mas no início foi uma ruptura ali. E aí eu fui treinar com ele, porque muita gente treinava comigo e estava treinando com ele. Tinha saído do Carson treinando com ele. Mas foi uma fase muito importante, que o Bolão é um bom professor. Então eu comecei a aprender o Bolão da aula. E o Bolão percebeu que eu tinha fluência verbal, que eu tinha boas relações interpessoais. Ele percebeu. Foi aí a inteligência dele, né? A visão dele. E começou a me usar como um instrutor. Uau. E foi o que me ajudou a crescer rápido no jiu-jitsu, porque eu comecei a dar aula. Quando você ensina, você aprende mais rápido. É verdade. É a forma. Na pirâmide de aprendizagem, exato, o ensinar é a forma mais rápida. Não adianta você ter o conteúdo e não distribui ele para ninguém. Por isso que é importante, se você aprendeu algo, passe à frente, porque isso vai solidificar o seu conhecimento e desenvolver seu conhecimento, e você está fazendo certo, que é passar o conhecimento à frente. O conhecimento não pode ser retido. Conhecimento retido é que nem ideia, pô. Passou. Exato. Entendeu? Ah, a ideia era minha. Não, a ideia tá no ar, meu amigo. Exato. Se você não transformar a ideia em projeto, já era. Exatamente. Ideia não é semente. Semente é trabalho. Exatamente. Entendeu? Para dar bons frutos, tem que semear, botar ali a água todo dia, cuidar da terra. Exatamente. E aí ralar sol a pino, para virar uma colheita. Entendeu? A tua ideia é ideia. Legal, ideia. você é inteligente. Mas não executa, você é burro. Entendeu? Você é sonhador. Exato. É a diferença do sonhador para o executor. Exatamente. Entendeu? E aí, cara, eu falei, cara, não, eu vou ter que fazer alguma coisa diferente. Aí que foi a sacada. Eu observei o Valide. Incrível. Eu assumo isso sem nenhum problema. As pessoas não gostam de dar o nome aos bois, né? Mas esse cara é incrível. Cara, aí eu vi o Valide. Aí eu vi que o Valide fazia. Pô, esse cara não é Gracie. Esse cara tá conseguindo uns patrocínios. Como é que ele consegue? Eu comecei a observar ele. Aí eu comecei a andar com ele, comecei a entender ele. Opa, peguei. Uma mente de campeão. De vendedor. Inteiro e vendedor. Vendedor. Né? O cara sabe vender. O sangue dele, né, pô? Exatamente. Árabe lá, meu, aquele sangue de vendedor. Aí eu falei, cara, meu irmão, já sei. Aí eu fiz um currículo Vitae, olha. Uau, que louco. Currículo Vitae, peguei minhas medalhas. Cheguei, outro camarada meu também tinha visão, que era um ótimo competidor, Sérgio Ferrari, que teve a escolha de ir para outro caminho, mas se o Sérgio Ferrari tivesse, eu sempre falo isso, porque sem nenhum problema, se o Sérgio Ferrari tivesse continuado, ele seria um grande campeão de jiu-jitsu, seria multicampeão de jiu-jitsu. É que ele quis ir para outro caminho, ele está com sucesso em outro caminho, mas era um cara talentosíssimo nas competições, um cara que crescia muito competição. E aí fui eu, Ferrari, vamos atrás disso aí. Aí o Tetel, que é um amigo meu lá de trás, do Colégio Pedro II, que foi o cara que falou para no Carson. Olha isso. A gente se cruzou no Carson, aí nós três começamos a ir atrás de patrocínio. E aí eu comecei a ter patrocínio de loja de comida, patrocínio de kimono, patrocínio de roupa, patrocínio não sei o quê, apoio, né? Claro, que é importantíssimo. Então aí eu cheguei a falar assim, pô, hoje eu não, olha só, vou ficar um mês sem vir aqui comer. Você me dá esse dinheiro para poder pagar as questões do campeonato. Comecei a negociar. Claro. Como é que você fazia isso, Carlão? Cara, eu sabia falar. Sim. A comunicação. É importantíssimo. Eu sabia falar. Aí eu falava, eu abria a boca e falava, me comunicava. Entendeu? Eu conseguia conversar
com um cara não só de luta, com os empresários. Conversando de Claro. tudo. Eu falava, porque eu tinha uma cultura. Eu estudei no Pedro II, no Colégio Federal. Sim, Era de altíssimo nível, agora eu não sei como é que tá com essas loucuras aí. exato. Mas eu lia, eu gostava de ler, entendeu? Então eu tinha um nível de informação muito grande, eu conseguia transpor isso, eu conseguia transparecer, melhor colocando, ao falar. Eu conseguia me comunicar, fluência verbal. E os caras acreditavam em mim. Pela minha postura, eu ia lá com humildade e tal. Claro. E aí, tá bom, vou te patrocinar. Eu conseguia uns 8 ou 9 apoios. Isso é incrível, incrível. Faixa incrível. roxa. Cara, só que aí foi a sacada. Eu comecei a observar que era a hora de eu dar o pulo do gato. Comecei a fazer camisa, que nem o Valide fazia. Valide é Carlão demais. Barreto. Carlão Barreto ficava assim, pô, tem marreto pra caramba, velho. Mas é aquilo ali, todo mundo usava minha camisa mesmo. O pessoal da academia usava minha camisa. Sensacional. Minha academia. Aí eu comecei a ficar um cara conhecido. Em Copacabana, Botafogo ali, comecei a ficar um cara conhecido. Sem ser uma estrela. Exato. Tinha os resultados? Tinha. Claro, Tá claro. sempre no pódio, nas minhas Sim. competições de jiu-jitsu. Só que eu dava aula também, e dava aula particular. Comecei a usar o que eu tinha, que era a comunicação, ao meu favor. Empreendedorismo puro. Aí, cara, comecei a construir. Quando eu cheguei na faixa marrom, eu já posso falar aqui, sem medo nenhum, que eu era profissional. Porque eu tinha grana, eu recebia dinheiro. Que incrível. Eu recebia dinheiro dos patrocinadores. Eu recebia dinheiro. Eu já vivia de jiu-jitsu, basicamente. Só que eu não queria dar o braço a torcer que eu via de jiu-jitsu. Sim, porque era o plano B, na verdade. Era o plano B. Né? Só que eu vivia no plano B. Eu ganhava dinheiro. Você com a namorada. Dinheirinho. Não era Claro. dinheirinho. Era, pô, e eu ganhava os campeonatos. Já tava ficando um cara conhecido no meio do jiu-jitsu e tal. Sim. E aí começou o negócio de vale tudo, cara. Me convidaram pra fazer. Eu não queria ir. Porque não era a minha opção. Segundo, não era. Pelo plano B, faixa preta de jiu-jitsu, posteriormente focar no judô, faixa preta de judô. Sim. E viver como professor, mas sendo jornalista. E terminar a faculdade de jornalismo, ficar focado na Globo, treinar. Então era muito difícil o que eu queria fazer. Realmente... Na minha cabecinha, não, era minha cabecinha, é muito difícil. Eu tinha um quê de sonhador. Sim, né? sim. Aquele campo das ideias ali, que eu dava pra fazer sim, mas se eu fizer isso aqui. Só que não dava, e o funil foi se estreitando. Exato. Só que chegou um momento que foi uma decepção lá, que eu não fui contratado. Quando eu achei que era eu para ser contratado, eu não fui contratado. E aí, quando eu senti que eu ia virar uma vítima, aqui que eu tinha meio vitimismo, ou é porque eu acho que eu sou preto, velho. Ou é porque meu pai era a segurança da Globo e eu não queria... Eu comecei a ter essa narrativa, esse discurso. Eu falei, opa, isso não condiz com casca grossa. Eu sou lutador, pô. Boa. Isso não condiz. Aí comecei a entrar em batalhas comigo mesmo, né? Foi quando surgiu a oportunidade. Olha como é que Deus faz. Eu treinando lá sem kimono para ajudar o Zé Mário Sperry, ajudar o Murilo Bustamante, que já eram grandes nomes, ajudar os caras. Chegou o mestre João Alberto Barreto, grande mestre João Alberto Barreto, linha de frente do Hélio Gracie, linha de frente do Carlos Gracie, né? Porque você sabe que tinha uma linha de frente ali, né? Sim, exato. Era o Carson Gracie, era o João Alberto Barreto, o Pedro Emetério, o Armando Vride e o Hélio Vigio, o Robson Gracie, e Valdemar Santana saiu. A história, Elson, sendo contada. A história sendo contada. Esses caras eram os pontos de lança, meu irmão. Meu Deus do céu. Esses caras eram... Esses eram brabos. A gente era brabinho. Os caras são... Não, irmão. Quando eu tô perto... Não dá. Eu costumo usar um termo bem antigo, que é o seguinte: devagar com andor, que o santo é de barro. Meu amigo, a gente era brabinho. Brabo era João Alberto Barreto, brabo era Carson Gracie, brabo era Pedro Emetério, brabo era Ivan Gomes, meu Deus brabo era Valdemar Santana. Esses caras eram brabo. Esses caras eram brabo. Tava uma hora, Hélio Gracie, entendeu? Jorge Gracie. Esses caras eram brabo. A gente era brabinho. Sim. A gente era brabinho. Era um pouquinho menos. A gente era brabinho. Uma outra prateleira, os caras, cara. Não dá pra comparar. Os caras lutavam 2 horas na porrada. Meu Deus. Lutavam em cimento, lugar de cimento. Entendeu? A gente era brabinho. A gente tinha as cabeçadas, tinha as coisas, mas a gente era brabinho. Sim. Entendeu? Esses caras que eram realmente acima da média foram heróis que muitas vezes não são reconhecidos. Infelizmente. Mas o jiu-jitsu, as artes marciais brasileiras têm que reconhecer esses caras. Esses caras fizeram história, né? Ivan Gomes, Jorge Gracie, Gastão. Carson Gracie, Pedro Emetério, João Alberto Barreto. Esses caras a gente tem que... quando a maioria já morreu, né? Hoje vivo só o mestre Alberto Barreto,
Quando esse cara passa, tem que simplesmente estender o tapete vermelho. Quando o João Alberto Barreto passa, você para. É que eu falo pra molecada. Para tudo. Aí eu, para, olha, reverencia, tapete vermelho, aplaude e volta a falar. Carlão, eu não tenho como eu não falar sobre isso. É interessante o que você está dizendo. Eu sou um cara que acompanho o jiu-jitsu há muito tempo. Não sou graduado, mas eu tenho paixão pelo jiu-jitsu. E eu tive um grande prazer, numa época da minha vida, de morar em Petrolina, em Pernambuco, e eu tinha um vizinho que treinou jiu-jitsu na mesma turma que o Gastão treinou, que no caso o Carlos Gracie também treinou, e me falou ainda que o Hélio nem treinava ainda e ele já estava, um senhor muito de idade, Nossa, que legal. E ele me contou um pouco da história. E eu sou um cara que eu sou saudosista, eu gosto de histórias. E hoje, eu confesso, do jiu-jitsu que eu conheci, de quando eu fui em alguns tatames, de quando eu conheci algumas figuras, Roleta, o Gabriel Vela, o Fernando Pontes Margarida, aqui em São Paulo, Rick Kovarik, alguns caras daqui, eu vi ainda um respeito muito grande pela arte marcial. E hoje, daquele cara que não arruma o kimono na frente, vai para a parede, coloca o kimono, entra no tatame, cumprimenta primeiro os faixas pretas, os marrons, eu não consigo enxergar mais isso hoje. Como você, como uma figura tão importante para o esporte, o jiu-jitsu, como você enxerga? O que fez mudar um pouco o jiu-jitsu? 2 pontos importantes em relação à sua pergunta, à sua colocação. Culpado, professor, que não perpetuou a história, Sim. que não perpetuou os bons costumes, que foi deixando o professor desses caras, dessa nova geração, os professores. Porque se os professores, né, obviamente não estou generalizando, mas muito deles, não valorizassem a história, valorizassem a respeitabilidade, valorizassem os padrões, valorizassem os valores que estão incutidos no jiu-jitsu, não ficassem tão largados, tão descontraídos, tão despojados, obviamente as gerações iam aprendendo isso. E isso ia se perpetuar. Em outro ponto, existe hoje um movimento mundial, né, para quebrar padrões, né, mais tradicionais. Né? A gente não precisa nem ficar entrando profundamente sobre isso. Isso tem todas as esferas, políticas, religiosas, pessoas querem mudar, reescrever a história. Exato. Né? Porque fulano era ruim, aí quer reescrever a história para o cara ficar bom, ou destruir a imagem daquela pessoa porque ela teve uma postura naquela época que no contexto daquela época fazia sentido para ele. Exato. Você tem que entender, você pode não concordar, mas você não pode querer mudar a história. Eu concordo. Ninguém tem que ter essa arrogância de mudar a história. A história foi escrita, aprenda com ela. Exato. Certo? Foi ruim. Foi ruim, mas vamos entender, contextualizar o porquê foi ruim e o que você pode tirar de positivo daquele momento. Ponto. Exato. E segue para a próxima história e escreva uma nova história, aprendendo com os pontos negativos daquela. Não quero ir lá atrás e mudar o que foi feito para satisfazer o seu ego ou a forma de você pensar agora. Exato. Isso aí para mim, traduzindo aqui em letras garrafais, isso aí é falta de respeito e palhaçada. Eu concordo. Dito isso, então são esses 2 pontos ali. Que eu acho que os professores erraram, alguns deles, e esses professores foram formando professores sem essas tradições, tá? De respeito, de lealdade, de disciplina que a luta traz. Tá? É história da luta, e o jiu-jitsu criou sua história a ferro e fogo. Sim. Tá? Não tem como comparar a história do judô, a história do karatê, a história do jiu-jitsu brasileiro é uma história muito particular e muito fundamentada na família Gracie. Exato. Você pode não gostar, você pode reclamar, você pode falar que fulano não ganhou isso, ou que fulano ganhou, você pode falar o que você quiser. É uma opinião sua, mas o que é o que é. E acabou. Se não fosse, cara, não, irmão, vou te falar o quê? Se não fosse família Gracie, não existia nada disso aí. Eu concordo. O jiu-jitsu seria chamado de judô. Exato. Tá? Os caras peitaram. Os caras foram de bravadores. Os caras foram empreendedores. Hoje a gente vê as academias aí, academia que eles chamam academia gourmet, né? Exato. Que é legal pra caramba, academia com kimono lavado. Pô, isso aí. Ninguém inventou isso. Quem inventou isso aí? Sabe quem inventou?
Carlos Gracie, pô. Foi o Carlos Gracie. Você entrava na academia do centro dos caras, o cara recebia um kimono, um chinelinho, toalha, sabe disso? É incrível. Sabe sim. disso, Ele lógico. É fantástico. Kimono, você chegava lá, os executivos, Não, chegava lá, os políticos. fantástico. Eles apenas estão fazendo o que o cara fez. O cara tinha mais de 400 alunos. E é tudo aula particular, sabia disso? Não era coletiva. Tinham poucas aulas coletivas, pouquíssimas. Com small groups, poucas pessoas. Era aula particular. Tinham vários professores com suas salinhas. O cara chegava lá, a recepções ligava. Carson, fulano tá aqui. O Edson tá aqui pra aula dele. Cara, que sensacional. Aí, ok. Eu tô no tatame 2. Aí o cara ia no tatame 2. Aí recebia com o roupeiro. Que o Valdemar Santana foi roupeiro depois, foi coisa. O mestre. Caramba, Valdemar Santana, meu Deus do céu. Foi roupeiro. E aí pegava lá, ia lá com o seu kimono, seu chinelinho, botava o kimoninho, o chinelinho, ia treinar. Treinava, depois pegava o negócio, jogava tudo ali. Ela tinha uma lavanderia, lavava, botava de novo o kimono. Meu Deus Irmão, do céu. o que o nego faz hoje, meu irmão, as grandes academias que descobriram o jiu-jitsu para um público muito específico, de negócio, homens de negócio, já eram feito lá atrás. Então nada se cria, tudo se copia. Exatamente. Se aperfeiçoa, né? Se aperfeiçoa, exatamente. Então, quer dizer, os caras são... Meu irmão, e o Hélio Gracie, cara, ele peitou muita coisa, ele encarou desafios muito grandes, um cara franzino. Exato. Criou uma dinastia de lutadores, filhos dele, todo mundo treinando junto, formando atletas. Aí forma um Carson Gracie com uma visão ímpar como treinador. Onde ele aprendeu isso, cara? Obviamente foi com o Hélio, foi com o Carlos, foi ali, pô, vendo os caras. Aí o Carson desenvolve como treinador. Tinha um Hollis, que era um outro contraponto, que era um cara visionário. O Hollis era visionário. Que foi treinar outras... Greco-romana, judô, karatê, sambo, foi treinar tudo. Para poder adquirir, para inserir isso no jiu-jitsu e aumentar o seu leque de opções para ficar um cara mais completo. Pô, genial. Genial mesmo, cara. Genial. E por isso que ele tá nos anais da história. Até hoje ele é falado. Exatamente, você vê, tinha Carson e Hollis, dois caras com perfis diferentes, que faziam de uma forma diferente, que transformaram o jiu-jitsu, cada um à sua maneira. Que demais. Sensacional, né? Então a gente tem que respeitar a família Gracie. Você pode ter seus pontos de divergência, é normal, claro. Ninguém precisa concordar com tudo. Eu acho que o contraditório se faz saudável quando é feito com respeito. Exatamente. Mas a família Gracie foi responsável pelo jiu-jitsu ser o que é hoje. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. Isso é incrível. E voltando para aquela questão, assim, para a gente encerrar, você... Como Jesus, na tua vida, você começou a conversa da transição da parada para hoje ser o Carlão que você é, né? Como é que foi, dentro de um testemunho, Carlão, que você teve o descobrimento verdadeiro em Jesus Cristo ali? Quando foi a virada de chave da pessoa que sabe quem é Jesus para aquele do relacionamento com Jesus Cristo? Eu consigo colocar isso em 3 etapas. Primeira etapa, quando eu me lesionei, fiquei 40 dias num quarto, que eu comecei a abrir a Bíblia, porque a Bíblia para mim era o seguinte, era aberta no Salmo 91 quando eu chegava na porta da minha casa. Sim. Certo? Então a Bíblia para mim era aquilo, eu li o Salmo 91, o Salmo 121 antes de lutar. Ok? Perfeito. Relacionamento 0. Eu tinha ali a Bíblia, ok, muito bom, a Bíblia, a palavra sagrada de Deus, mas eu não tinha um relacionamento profundo de falar com Deus, eu repetia. Perfeito. Ponto 1. Então, aqueles 40 dias foram de suma importância. Comecei a conversar com Deus. Reclamar no início e depois pedir orientação para ele depois. Boa. Segundo ponto importante. Quando eu me converti, ali em um outro marco, na linha temporal. Quando eu me converti. Eu casei, né? E a minha mulher também estava numa busca. E juntos, ela é mais nova do que eu, mas também numa busca. Sim. E de famílias evangélicas, mas totalmente contrária àquilo. Sim. E eu vim numa busca, ajudei ela a entrar nesse caminho de busca junto comigo e nos convertemos. Uau. Então ali eu me converti. Jesus, eu falei assim, não, Jesus, eu quero me render, eu quero parar de lutar, de remar contra a maré, eu tô cansado e eu te quero. Me faz conduzir ali... por águas tranquilas. Que demais. E ali eu, me converti. E aí, legal, me converti, ponto. Mas eu achei que eu estava convertido. Então, teve uma outra linha do tempo.
que eu saí de uma igreja, fui para outra igreja, e aquele caminho, mas ainda ainda era um hipócrita. Sim. Ainda era um hipócrita. Ainda tinha pensamentos e ações mundanas e vivia e tinha igreja. Então eu vivia uma dualidade. Sim. Que não é condizente com um cristão. Eu não tinha um estilo de vida, que é a grande dificuldade, acho, do povo de Deus hoje em dia. Acho que a gente nunca teve tanto crente como a gente tem hoje. Exato. Mas poucos têm um estilo de vida cristão. Não é uma crítica, é apenas uma constatação. Mas é uma verdade. Viver o lifestyle de Jesus Cristo são poucos. É uma verdade. Por que falo assim? Eu não quero entrar em polêmicas. Por exemplo, os muçulmanos. Os caras vivem um estilo de vida. Exato. Não quero comparar. Mas é interessante. Que eu não seja mal interpretado, mas eu tenho amigos mas que são muçulmanos e eu respeito muito todos, tá? Eu respeito muito os judeus, eu tenho muito amigo judeu também. Essa questão da guerra eu fiquei muito difícil para mim, que eu tenho amigos dos dois lados, tentando entender ali os pontos de vista, mas a única coisa... E eu tenho a minha verdade, que é Jesus Cristo. Eu sou o caminho e a verdade. Mas eu tento ser um cara mais ponderado, um cara mais racional e não emocional, para poder lidar com as pessoas de uma forma saudável. E é isso que Jesus Cristo nos ensina. Exato. É assim que ele lidava. Diante disso, eu tenho o meu marco 3, que aí eu me converti. Foi quando claramente Deus falou comigo de novo. Não, ele falou comigo em algumas oportunidades, através da palavra de Deus, resposta através da palavra dele, como ele fala com a maioria de nós. Quando nós queremos abrir a palavra, ele fala com a gente. Basta você interpretar ou estar com o coração aberto para entender o Espírito Santo. Mas ele falou comigo. Ali foi sinistro, cara. Que irado isso. Eu tava numa festa de Pentecostes aqui em São Paulo, morando no Rio de Janeiro. Olha só, Deus me fez uma coisa que eu ia para o seminário mudou, eu ia dar um seminário, o seminário mudou a data para semana seguinte. Sim. Eu precisava do dinheiro, porque eu tinha filhas pequenas. Aí o cara, não, vamos fazer seminário. Eu vou fazer 2 seminários, cara. Um aqui na minha academia, outro. Melhorou o dinheiro, mas foi em outra semana, porque nessa semana tinha uma festa de Pentecostes. E minha mulher queria que eu fosse. E eu não queria ir, porque não era a minha igreja. Sim. Ai, eu não quero ir. Aqueles pastores ficam falando naquela coisa. Não, vamos. Aí, cara, Deus mudou as datas. Meu Deus. Deus mudou as datas. E ele não só mudou as datas, como ele aumentou o meu dinheiro que eu ia ganhar. Que eu precisava para sustentar minhas filhas. Sensacional. E aí, cara, eu fui para essa festa de Pentecostes com uma outra igreja que não tinha nada a ver comigo. Nada a ver comigo, assim, a minha forma de pensar, de agir. E ali, rapaz, na festa de Pentecostes, fogo pegando fogo que ali, demais. Cadê? Minha mulher e eu do lado assim, a gente, daqui a pouco, um pastor que foi com a gente, na minha frente, de costas pra mim. Ele orando, o pastor orando assim, tal. E aí Deus fala assim, ei, cara, você deixa eu chorar? Amém, meu irmão. Deus fala assim, ei, agora você é ovelha desse pastor. É aí que você vai aprender. Uau, cara. Aí eu comecei a olhar assim pro lado. Que demais, Comecei a olhar pro lado. Quando eu olho pro lado e vejo minha mulher, que era baixinha, chorando. Amor. Aí eu falei, amor, Deus acabou de falar comigo. Ela falou comigo também. O que ele falou contigo? Que a gente é ovelha daquele pastor. Aí ela cai. Deus falou exatamente a mesma coisa pra ela. Pô, eu fico doido, eu fiquei também, emocionado. Cara. E aí a gente, ali naquela igrejinha, aí meu irmão, vou te falar uma parada, pra terminar aqui, pra você entender que é papo pra 3, 4 horas, minha vida é bem, tem muita coisa na minha vida. Eu tenho meu testemunho que depois eu vou contar pra muito você. Louco, o que aconteceu? Aí Deus falou assim, é aquela igreja ali. Meu irmão, a igreja numa vila. Que demais. E eu acostumado com a igreja grande. Igreja numa vila, 40 membros, numa vilazinha, pequenininha, humilde pra caramba. Ali Deus me quebrou o vaso. Caramba. Meu irmão, botou de novo e foi refazendo o vaso na igreja. Eu comecei a pregar, cara, na igreja. Olha que doideira. Deus me colocou na igreja, eu falava assim, eu não vou contar minha vida pra pastor, não. Pra quê, cara? Eu falo pra Jesus Cristo. Eu tinha essa coisa. Aí eu comecei a ter amizade com o pastor Coroa, tá vivo, graças a Deus, pastor Álvaro, homem de Deus. E aí eu comecei a ter relação próxima com o pastor, virei diácono nessa igreja, comecei a pregar na igreja, ser líder da igreja, pregar na igreja. Aí Deus é tão poderoso, ele começou a me levar pro Brasil inteiro pregando, velho. Que demais, cara. Pregando um lugar, pregando pros jovens e outro, contando meu testemunho, outro pregando e outro, pregando o outro. Eu falei assim, que é isso? eu fiquei quase 7 anos nessa igreja, quando Deus abriu uma outra oportunidade profissional para mim, eu tive um hiato profissional, que aí Deus me trouxe o UFC. O UFC me convidou para trabalhar
premiando minha carreira. Eu não fechei minha carreira como lutador no UFC, mas me deu a oportunidade de me desenvolver na minha carreira dentro do UFC. O UFC me convidou para trabalhar com eles. Aí eu fiquei indo e vindo para São Paulo, mas chegou um momento que eu falei assim, eu preciso estar em São Paulo, porque eu tenho grandes coisas por vir aí em São Paulo. Que legal. E eu não vinha para Alphaville de forma alguma. Eu vim para Alphaville porque Deus me trouxe para Alphaville. Porque a igreja que nós estávamos congregando no Rio de Janeiro, né, que minhas filhas queriam congregar, porque eram mais jovens, era a igreja Atitude, Batista Atitude. Tem uma aqui. Tem uma aqui. Exato. Então aí foi por isso. Aí tem uma igreja Batista Atitude aqui. Por que a Alphaville? Aí quando eu vim a Alphaville, fiquei apaixonado por Alphaville. Sim. Essa estrutura, essa segurança, então Deus está me levando para um lugar seguro. Peraí, tô passando agora, passei aí, aqui é um papo longo, minha chegada na família foi complicada pra caramba, para conseguir apartamento, ficamos num lugar ruim, que foi a nossa saída do Egito e passando pelo deserto, e aí esse deserto foi que uniu mais minha família nesse deserto, um processo. Aí Deus me dá ali a terra prometida, que é a qual eu estou aqui agora, buscando valorizar aquilo que Deus me deu, né? Valorizar a dádiva que Ele me deu, o presente, né? Vida é presente, e fazer uma vida honrada, né? Ser um bom pai, um bom marido, um bom cristão, um bom empresário, um bom comunicador, que eu possa passar para as pessoas muito mais do que simplesmente um cara que venceu. Não, um cara que está lutando diariamente para ser uma pessoa melhor. Né? Eu acho que é o mais importante, assim, na minha trajetória, levar para as pessoas isso. Cara, a luta não para. Round atrás round. Exato, você tem todos os dias. Todos os dias. Até que o árbitro central, aquele que manda, falar, acabou. Quando ele acabar, você olhar para trás e falar, eu combati o bom combate. É isso. Meu irmão, que honra, cara. Você não faz ideia, que honra. É um prazer todo meu.